Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Opinião Espírita. Sejam bem-vindos aqui através da TV A Caminho da Luz, através do seu canal do YouTube. Nós estamos dando continuidade no estudo do livro Cartas de uma Morta e nós estamos vimos no programa anterior, Maria João de Deus, o espírito que narra este livro, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Ela está falando um pouquinho como é que aqueles personagens que a história narra como os heróis da história. Hoje ela vai dar um pouquinho de continuidade e nós vamos ver também mais um programa. Tá. Queridos amigos, que alegria em podermos iniciar mais um programa Opinião Espírita aqui pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Eu aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal. O Paulo é quem está filmando, quem estará editando. Ele vai dar um print na página e vai te ajudar a fazer o passo a passo de como você pode se inscrever na página e quão é importante a sua inscrição. Através da sua inscrição, você poderá receber as notificações. Mas André, o que são essas notificações? A partir do momento que nós subimos um vídeo para o canal do YouTube da televisão, da TV A Caminho da Luz, você vai receber em forma de notificação. Olha, o canal da TV A Caminho da Luz publicou um novo programa Opinião Espírita. Vai facilitar o seu manuseio nesta ferramenta tão extraordinária quanto é o YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade no livro, veremos o capítulo Os Déspotas à Procura da Redenção Moral. É um capítulo curtinho, mas substancioso quando ela nos diz: poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procuração moral. Então, muitos deles, seja de um modo convidado, seja de um modo obrigado, na condição de pessoas que eram exploradas, judiadas, escravizadas pelo seu semelhante, fazendo mais ou menos o que ela havia feito no passado. E aqui ela fala do Império Romano. O Império Romano existiu em nossos meios há milênios atrás. Então nós vemos que passaram-se 1000 anos, 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, e eles estavam resgatando as dívidas que eles juntaram para eles mesmos num passado longínquo. E outras personalidades mais, os inquisidores da igreja, que perseguiam, maltratavam, faziam de tudo perante aqueles que eram os médiuns, que pensavam diferente do que a igreja pensava, que agiam diferente do que a igreja ensinava. Então foi um momento de muita escuridão, em especial na Europa, em que nós vemos que reinou mesmo as trevas de um modo direto, de um modo que a história narra e muitas vezes nós chocamos pelo grau de crueldade de um ser humano para com outro ser humano. E o pior, em nome de Deus, o santo ofício, em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do amor, matavam, perseguiam, faziam aqueles atos bárbaros para ouvirem o que eles gostariam de ouvirem e reencarnavam, estagiando as maiores dificuldades que nós todos podemos ver por aqui. É engraçado porque a reencarnação, ela abre para nós uma percepção nova. Ela abre para todos nós um leque que poucas vezes tivemos ousadia de pensar no nosso passado. Quando eu falo passado, não é nessa encarnação, é em vidas passadas. Em vidas em que nós éramos condicionados a viver
apenas e tão somente para saciarmos as nossas necessidades. A necessidade alimentar, a necessidade da sexualidade, a reprodução natural, a necessidade do trabalho, aquelas necessidades, sejam as necessidades fisiológicas, sejam as necessidades sociais, apenas e tão somente. Nessa atual encarnação, nós estamos vendo as percepções aflorando. Estamos vendo os sentimentos vindo de um modo mais nítido. Estamos compreendendo o princípio do amor, porque se eu não compreendo o princípio da caridade, se eu não conheço o princípio do perdoar, como eu poderei perdoar o meu próximo? E assim nós podemos dizer com todas as virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso referencial de amor, de paz, de alegria. Não podemos mais ver a vida apenas do ponto de vista do agora. O nosso agora tem repercussão direta no que fizemos ontem e criará as perspectivas para o amanhã. É algo muito natural. É aquela colheita e aquele plantio, mas não daquele modo impositivo, não, mas sim de um modo consciente. Então, aqueles mesmos companheiros que em outrora subjugavam o seu semelhante e escravizava por ter uma pele diferente da nossa, vejamos bem, olha que atraso moral e espiritual nós pegarmos uma pessoa, no caso, os brancos, pegando aquele que tem a cor morena, cor negra na pele, e escravizarmos só porque tem uma cor diferente da nossa? Até quando nós vamos imaginar que a cor da pele faz a pessoa ser melhor ou pior? A escravidão, seja no Brasil ou outras partes do mundo, quer dizer, tem partes no mundo que tem escravidão até hoje, não aquela escravidão declarada, não aquela escravidão escrachada, mas existe até hoje. Mas no Brasil, há 200 anos atrás, havia. 200 anos atrás não faz muito tempo. 200 anos atrás foi ontem. Vinham os nossos irmãos africanos para cá, tratados como bichos. E muitos desses africanos, muitos destes que vieram na condição de escravos, eram aqueles mesmos que pediram ou que lhe foram impostos para que pudessem, nessas existências duras, rudes, acertarem o que fizeram de hostil perante si mesmos. Então, olha o jogo da reencarnação, a mudança de posicionamento. Ontem, dotados de força, dotados de poder, dotados de fama. Veio mais tarde, seja séculos ou milênios, na condição de escravos. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de quebrar o seu orgulho pelo amor, não aceita. Aí vem nessas provas duras, vem nessas provas difíceis, para que possa, de um modo obrigatório, se assim podemos utilizar esta palavra tão dura, para que possam compreender o que fizeram perante si e com repercussão para com o seu próximo. Então a reencarnação, ela é um ponto básico que nós, os espíritas cristãos, tanto devemos propagar, porque ela é a chave para compreendermos a iniquidade, a diferença que nós notamos no quesito social, no quesito financeiro, no quesito familiar, no quesito envolvendo a saúde do nosso semelhante ou mesmo a nossa própria saúde. Ela abre para todos nós uma repercussão, dá um novo horizonte e naturalmente cria uma nova
perspectiva do modo que nós olhávamos a vida e do modo que nós estamos olhando a vida do atual ponto de vista. Dando continuidade, nós vamos ver agora momentos iniciais da colonização do Brasil. Nós sabemos que quando o Brasil foi colonizado pelos nossos irmãos portugueses, houve muitas disputas, porque quem estava aqui não queria perder o lugar, e de repente vem os companheiros de Portugal, sob a égide de Pedro Álvares Cabral, dirigindo a sua esquadra toda para cá, com as suas embarcações numerosas, cheia de homens, em busca de águas ditas novas, que a história até hoje não sabe se realmente já se... Nós ficamos imaginando hoje, passado 500 anos, 5 séculos, nós ficamos imaginando a luta primeira que aqueles homens que aqui estão, o que ela teve a oportunidade de ver do outro lado, quando ela nos fala, minha visão estendia-se mais a voo entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo, e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes os imigrantes para a criação. Pude regredir ao passado. Verdade. Poder regredir ao passado. Sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Aqui tem um dado que eu acho muito curioso. O que a história narra para nós? Que nós sabemos que a história também se compõe de muitas teorias, porque tem muitas coisas que não tem como ser comprovadas ou provadas. Então, a história narra que quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, país onde residimos, onde nascemos, onde fomos criados, onde tivemos todo o acesso à cultura, conforme o que julga ser o importante, nós aprendemos na escola, por exemplo, que aqui era a terra dos índios. Um povo, entre aspas, selvagens ou semi-selvagens, que viviam da pesca, que viviam da caça, que não tinham grande acesso à cultura. Veja, em 1500 já havia grandes faculdades na Europa. A Faculdade de Coimbra, em Portugal, a Faculdade de Salamanca, na Espanha, a Faculdade de Sorbonne, na França. Essas são algumas faculdades que naquela época já existia. E quando chegaram aqui no Brasil, os nossos índios tinham muitas tribos, porque eram facções, se assim podemos dizer. Muitas tribos eram até espiritualizadas, tinham contato com os espíritos, ouvia o conselho dos espíritos, tinha toda uma hierarquia, tinha toda uma divisão de funções e por aí afora. Agora, ela aqui fala um fato que vem contestar esse fato histórico e vem reafirmar o que vem crescendo força em algumas teorias, quando ela diz aqui, auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano, então, quando ela fala continente americano, não é apenas a América do Sul. Ela está falando desde o que pertence aos Estados Unidos, o Canadá, até chegando aqui na América do Sul, envolvendo todos os países do nosso continente americano, seja a América do Norte, a América Central, a América do Sul, todo o continente americano, nada tinha de novo, e que foi das suas grandiosas extensões que saíram aos magotes, aos montes, os imigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Então aqui ela mostra para todos nós que apesar de nós termos os índios, nós tínhamos mais do que isso. E que aqui, apesar de muitos povos desconhecerem a existência desta parte da terra, não tinha nada de novo.
não tinha nada de extraordinário. Há 500, mas nós precisamos auscultar a história de um modo mais abrangente. É evidente que nós não temos bases. Ela disse apenas o que ela pessoalmente pensava, mas ela também não teve oportunidade, talvez os benfeitores não deram autorização para que ela pudesse escrever mais, porque às vezes as pessoas imaginam que um livro sério, dito por um espírito, ele pode escrever qualquer coisa através do médium. Não é assim que funciona. Ele escreva, por exemplo, toda a obra psicografada por Chico Xavier estava sob a tutela, a responsabilidade e a autorização de André Luiz, a autorização de Emmanuel. Então as obras de André Luiz passavam por uma revisão de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos, as obras, todas elas, seja de qual espírito for, era o grande regente de toda aquela orquestra. Tivesse pelo menos convicção e certeza do que ela estava vendo. Do contrário, ela iria permanecer calada. Então tem um ditado que diz assim, onde há fumaça há fogo. Então o tempo vai naturalmente, com as suas teorias, com as suas comprovações, com as suas investigações, com os seus historiadores, desvendando esses mistérios que a história foi alterando ou escrevendo e que merece a sua correção natural. Nós estamos encerrando o programa Opinião Espírita, mas antes eu gostaria de convidar os amigos a colaborarem com a TV A Caminho da Luz. Então você entre na loja virtual lojacaminhodaluz.com.br e lá você tem uma infinidade de palestras em forma de DVD, CD, mensagens na voz de Chico Xavier, e eu tive a oportunidade de escrever e lançar pela TV A Caminho da Luz 2 livros, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo e O Poder da Liberdade, como você está vendo na sua telinha. Todos os livros foram doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, eu realizo pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, o Evangelho no Lar, com vídeo ao vivo, através da minha linha do tempo. E você é o meu convidado a juntos realizarmos o Evangelho no Lar. Rogo a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, nos fortaleça, e até o programa que vem. Um beijo em seu coração. Eu acho que aqui não parou. A luzinha está acesa? Como você orienta? Até quando nós vamos imaginar que a cor da pele faz a pessoa ser melhor ou pior? Escravidão até hoje, não aquela escravidão declarada, não aquela escravidão escrachada, mas existe até hoje. Mas no Brasil,